Corinthians bate o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e encosta nos líderes do Brasileirão. Edenilson é jogador do Botafogo. Lanús bate o Flamengo em casa, abre vantagem na briga pelo título da Recopa. Tudo isso e muito mais aqui agora. Comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Já vamos chegar com notícia, falar do jogo do Corinthians. Corinthians jogou hoje contra o Atlético Paranaense. O Corinthians conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, em partida atrasada da segunda rodada, o Corinthians foi oportunista na Arena da Baixada e bateu o Atlético Paranaense por 1-0 com gol de Rodrigo Garro em chute de fora da área, quando a partida ainda estava empatada. O Furacão desperdiçou um pênalti com Julimar, tentando deslocar o goleiro Hugo Souza e mandando para fora. Com o resultado em Curitiba, o Timão chegou aos 6 pontos ganhos na Série A do Brasileirão e assumiu a quinta colocação na tabela. Apenas um ponto atrás do líder Palmeiras. O Atlético possui a mesma pontuação, porém fica uma posição abaixo por conta do saldo de gols. Por conta da briga no clássico Atletiba pela Série B do ano passado, o STJD determinou que apenas mulheres, crianças, idosos e PCDS, pessoas com deficiências, seriam, autorizados a frequentarem a Arena da Baixada nesta noite, seja na torcida mandante como entre os visitantes. O estádio, então, teve um público distinto, porém não menos barulhento. Ao todo, 16.804 pagaram a vitória do Corinthians nesta quinta-feira. E críticas ao gramado. Mais uma vez, o gramado da Arena da Baixada foi alvo de reclamações da equipe visitante, repetindo o que já havia acontecido com o Santos. O Corinthians reclamou muito do campo do Furacão. O lateral Mateuzinho e o meia Rodrigo Garro falaram sobre a situação e cobraram melhorias. O Atlético volta à Arena da Baixada no próximo domingo, às 16 horas, para enfrentar o Londrina pelo segundo e decisivo jogo da fase semifinal do Campeonato Paranaense. Na ida, o duelo terminou empatado em 2-2. Também no domingo, só que às 20h30, o Corinthians enfrenta a Portuguesa no estádio do Canidé, em partida única pela fase quartas de final do Paulistão. Em caso de empate, a decisão do classificado será nas penalidades. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta vitória do Corinthians na casa do Furacão. Beleza? E vamos mudar de assunto, vamos falar do jogador Edenilson. O Grêmio oficializou na tarde desta segunda-feira a rescisão de contrato de Edenilson. O volante de 36 anos está no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo.
O Grêmio de Futebol Porto-Alegrense informa que concluiu em comum acordo a rescisão de contrato com o atleta Edenilson. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios da carreira. Escreveu o clube em nota publicada nas redes sociais. Edenilson pediu para sair do Grêmio, conforme revelou o técnico Luiz Castro na entrevista coletiva após o empate com o Juventude neste domingo. O jogador alegou que não se sentia bem em Porto Alegre. O contrato do volante com o Grêmio ia até dezembro de 2026, em vínculo que havia sido renovado no final da última temporada. Na rescisão, o Grêmio não terá que pagar os meses que restam, apenas o que havia se comprometido até fevereiro deste ano. Edenilson é o 17º atleta a deixar o clube após a troca de gestão, ocorrida em dezembro. Contratado em abril de 2024, Edenilson fez 91 partidas pelo Grêmio, com 9 gols e 9 assistências. Então, esta saída aí, sem ter um pouco de entendimento aí, né, das duas partes aí, o Edenilson saindo da equipe do Grêmio e indo para a equipe do Botafogo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa saída aí, meio que repentina, do jogador para a equipe do Botafogo. E vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do último assunto do vídeo, da derrota da equipe do Flamengo na Argentina. E o Flamengo jogou muito mal mais uma vez lá na Argentina na final da Recopa. O Lanús saiu na frente do Flamengo na briga pelo título da Recopa Sul-Americana. No entanto, entre os atuais campeões da Libertadores e da Sul-Americana, os argentinos fizeram valer o fator casa e venceram por 1-0 na noite desta quinta-feira no La Fortaleza. Rodrigo Castilho, de cabeça, marcou o único gol do jogo. O Fla fez uma partida ruim em Buenos Aires e vai precisar de uma vitória na semana que vem no Maracanã. Flamengo e Lanús fazem o jogo da volta da Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. O jogo vai decidir o grande campeão. O Flamengo precisa de uma vitória por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por diferença maior para ficar com o título direto. Qualquer outro placar dá a taça para o Lanús. Rodrigo Castilho foi o grande nome do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O atacante argentino de 26 anos marcou 3 vezes nesta quinta, mas os 2 primeiros gols foram corretamente anulados por impedimento. Ainda que por poucos centímetros, na terceira chance, desta vez em posição legal, ele apareceu entre os 2 zagueiros do Flamengo para testar firme e abrir o placar da decisão em Buenos Aires. O Flamengo fez um jogo ruim em Buenos Aires. Felipe Luiz optou por uma escalação inicial com Pedro no banco e Carrascal improvisado como centroavante. O time teve a melhor chance do primeiro tempo com Cebolinha, obrigando Losanda a trabalhar, mas causou
pouco desconforto ao Lanús. Na segunda etapa, o Fla teve uma ligeira melhora com a entrada de Pedro, e no momento em que os donos da casa pareciam estarem satisfeitos com o empate, Castilho abriu o placar de cabeça. Desculpa. No geral, o Flamengo não conseguiu ter o controle do duelo, pouco machucou o adversário e ainda deu espaço da defesa. Então, desculpa aí mais uma vez, a equipe do Flamengo fez um jogo muito mal na noite desta quinta-feira em Buenos Aires. E na minha opinião, Felipe Luiz também mexeu muito mal na equipe. Não entrou com um centroavante ali de ofício, no caso o Pedro, ou então o improvisado Bruno Henrique. Então, não entendi muito o que ele quis fazer ali com a entrada do Carrascal no lugar do Pedro. Se o Pedro não estava apto a jogar, então era para ser o Bruno Henrique para jogar no lugar do Pedro. E não o Carrascal, né? Então será que o Pedro não aguentava nem meio tempo? É difícil aí essa escalação inicial. E no decorrer do jogo, para mim também errou na mudança ali do Luiz Araújo, que fez um péssimo jogo, na minha opinião. O pior jogador de hoje desse jogo do Flamengo foi o Luiz Araújo. Não jogou bem. E na hora que era para mudar, ele tira o Cebolinha primeiro, para depois tirar o Luiz Araújo. Então eu achei que mexeu muito mal hoje o Felipe Luiz, e a equipe do Flamengo retornou a jogar muito mal, né? Muito mal em Buenos Aires. E era para ser 3-0, mas os dois gols foram bem anulados. Então 1-0 para a equipe do Flamengo. O Flamengo tem que reverter esse placar na próxima semana e tem time para isso. Tem time para isso, reverter esse placar e ser campeão no Maracanã. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Então, mais uma vez te peço, quem não é inscrito no canal, chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos!